nome é Edio Silva Júnior, sou advogado, professor de Direito, fui secretário de Justiça do Estado de São Paulo e eu quero, em nome das entidades que nós representamos no Supremo Tribunal Federal, na defesa do abate religioso de animais, ou seja, as casas tradicionais da Bahia, o coletivo de entidades negras, o CEDRAB, a RENAFRO, que é a Rede Nacional pela Saúde nas Religiões Afro-Brasileiras, o INTECAB São Paulo, a Casa de Ajagunã, a União de Tendas de Umbanda e Candomblé de São Paulo. Eu quero, em nome de todas essas entidades, e também em nome dos meus parceiros nessa ação, o Dr. Antônio Basílio Filho e o Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, prestar algumas informações a respeito do julgamento programado para acontecer no próximo dia 9 de agosto, no Supremo Tribunal Federal, às 14 horas do dia 9 de agosto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Esse julgamento nasceu em 2004, e eu, como advogado, acompanho esse julgamento desde 2004, quando o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assegurou vitória às religiões afro-brasileiras no sentido de reconhecer a legitimidade, a legalidade, a constitucionalidade do abate religioso de animais. Eu me lembro bem desse julgamento, o Babá Diba de Iemanjá, à época presidente do CEDRAB e hoje presidente do CEDRAB e da RENAFRO, mobilizou o povo de Axé do Rio Grande do Sul e o tribunal assegurou vitória às religiões afro-brasileiras. Em 2017, ou seja, o ano passado, o Tribunal de Justiça de São Paulo realizou um julgamento sobre o mesmo tema. O povo de Axé tomou o tribunal e o Tribunal de Justiça de São Paulo, pela segunda vez, declarou que o abate religioso é uma prática absolutamente legal, prevista em lei, inclusive. No próximo dia 9 de agosto, nós podemos obter mais uma grande vitória das religiões afro-brasileiras. Para isso, o que é fundamental? Abaixo-assinados são importantes, a internet é importante, mas nada substitui o impacto, a força da presença física do povo de Axé paramentado na Praça dos Três Poderes no próximo dia 9 de agosto. É isto que vai assegurar a nossa vitória no dia 9 de agosto. É isto que tem garantido as principais vitórias que nós temos tido no judiciário ao longo das últimas décadas. Há pessoas que se preocupam com outras nomenclaturas, não há problema nenhum. Nós, advogados, como nós temos o desafio de resolver problemas, de defender o nosso povo no judiciário, nós utilizamos a expressão que a legislação utiliza, abate religioso. E esse termo, ele é utilizado também na legislação europeia, pelas cortes europeias, pela Suprema Corte norte-americana, que tem um julgamento também histórico sobre esse mesmo tema, de maneira que as pessoas que queiram utilizar outros nomes, outras expressões, podem utilizar massacre animal, carnificina, extermínio animal, fiquem à vontade. A nomenclatura legal, entretanto, a nomenclatura jurídica é abate religioso. Volto a dizer que o que nós temos neste momento, o nosso grande desafio, neste momento é a mobilização para o dia 9 de agosto. Hoje, dia 20 de julho, já obtive informações de que o Babá Diba, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, já tem um ônibus organizado para estar em Brasília dia 9. A Macota Celinha, do Senarab, já está com 2 ônibus de Belo Horizonte para levar para Brasília dia 9. O Ogan Marcos Rezende, meu querido amigo, e as casas tradicionais da Bahia já tem um ônibus organizado para levar para Brasília no dia 9. Lideranças de vários outros estados, do Paraná, Santa Catarina, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, estão se organizando para estar em Brasília no dia 9. É esta presença do povo de Axé, com o poder dos orixás e com a força de Xangô, que no dia 9 de agosto vai nos assegurar mais essa importante vitória, que não é uma vitória apenas das religiões afro-brasileiras,
O abate religioso é praticado por judeus tanto para fins alimentares quanto para fins litúrgicos. O abate religioso é praticado por muçulmanos tanto para fins alimentares quanto para fins litúrgicos. O abate religioso é algo que interessa à agricultura brasileira, à balança comercial brasileira, porque 30% da carne bovina e 40% da carne de aves exportada pelo Brasil se destinam aos países muçulmanos. Portanto, o abate desses animais no Brasil é feito rigorosamente de acordo com preceitos religiosos islâmicos. É tudo isso que vai estar em jogo no próximo dia 9 de agosto, e eu tenho certeza absoluta de que, do mesmo modo como nas outras vezes em que o povo de Axé se mobilizou, nós obtivemos importantes vitórias no judiciário, o dia 9 de agosto vai entrar para a história como um dia de vitória da liberdade de culto, da liberdade de liturgia e um dia de vitória do protagonismo político do povo de Axé. Até a vitória!